Aqui é Diogo Rafael Moreira. Nesse vídeo eu gostaria de empreender o exame do primeiro argumento do Sr. Carlos Nogueira contra o sedevacantismo. Recentemente ele publicou um artigo apontando para o que ele chama de 4 erros centrais do sedevacantismo, porém que eu prefiro chamar de 4 erros centrais do Sr. Carlos Nogueira sobre o sedevacantismo. E isto se aplica muito bem, cai como uma luva, porque, de fato, a começar pelo primeiro argumento, nós encontramos erros grotescos, absurdos e que não condizem nada com a pessoa do Sr. Carlos Nogueira, que eu conheço e admiro, inclusive, faz algum tempo. Eu tenho aqui, por exemplo, além de alguns opúsculos deles, que está em algum lugar da minha biblioteca, eu também tenho aqui o Compêndio de Teologia, obra de São Tomás de Aquino, evidentemente, mas que foi traduzida por ele e prefaciada por ele também. Então, é uma pessoa que eu conheço, eu já assisti, acompanhei os trabalhos dele. Quando ele falava sobre o sedevacantismo, e eu já era sedevacantista, então eu percebia vários problemas, mas nunca era algo que me chamasse a atenção de uma tal forma que me fizesse fazer um vídeo para tanto. Porém, esta semana realmente deu-me ocasião para me manifestar de uma forma bem clara sobre essa questão, para ficar bem claro, os problemas do Sr. Nogueira, os erros centrais do pensamento dele sobre a questão. E o primeiro desses problemas que eu vou tratar neste vídeo aqui é um erro crasso, um erro de interpretação textual, um erro de confusão mesmo de conceitos, né, que nós encontramos quando ele fala dos perpétuos sucessores. Esse erro não é somente do Sr. Nogueira, não, este erro é também da Ordem da Vera Cruz, este erro é também do blog Católicos Romanos. Muitos tradicionalistas usam este argumento, muitos neoconservadores usam este argumento. Um amigo meu lá de Curitiba também utilizou certa vez para tentar refutar o sedevacantismo. Então é um argumento popular, né, e é digno de ser refutado. Eu já o fiz, é verdade, né, por ocasião de outras controvérsias. Porém, agora eu o farei mais uma vez, né, e eu espero que dessa vez, pelo amor de Deus, me ouçam, tomem em consideração, porque é impressionante, nós fraternalmente corrigimos, porém as pessoas não ouvem. É como se o que nós disséssemos não existisse. E isso é triste, porque esta questão não é brincadeira, é uma questão séria. Isto envolve a salvação de nossas almas. Isto envolve, eu digo mais porque você pode estar no estado de ignorância, muito bem, subjetivamente, né? No foro interno você pode estar unido a Deus e com boas disposições, está certo. Porém, objetivamente, se você não está bem posicionado nesse momento de crise, você pode estar colaborando para piorá-la, para agravá-la. Você pode estar colaborando com o anticristo, você pode estar colaborando com a anti-igreja. Então é algo muito sério, muito sério. E eu chamo a atenção, vejam, o que este sedeplenismo de vocês tem feito para a igreja. Dando poder para este tal de Bergoglio, para este homem mudar a lei natural, o que é uma missão prometeica e sem futuro, porque a lei natural não se muda. Mas é uma ousadia, é uma presunção, e é uma heresia, porque ele fundamenta esta sua mudança em heresia, ele fundamenta na dignidade religiosa maçônica da Dignitatis Humanae, e ele fundamenta no evolucionismo, no dogma condenado por São Pio X. Todas as premissas de que ele parte para esta mudança imbecil, todas elas são contra a igreja. Todas elas são contra as escrituras. Todas elas são contra a tradição, o magistério. Não adianta. Não há desculpa. E ninguém vai dizer que ele não sabia a doutrina católica, sabia, modificou. É um herege. Não há dúvida. Os argumentos do Sr. Nogueira nem tocam nessa questão, porque é algo tão evidente. Penso que ele é uma pessoa inteligente, ele já percebeu que o Francisco é um herege. Mas ele quer nos dizer que ainda assim, por causa do tal dos perpétuos sucessores, esse é o primeiro argumento, por causa do tal dos perpétuos sucessores, então eu sou obrigado a considerar o Francisco um perpétuo sucessor, um sucessor de São Pedro, porque tem que ter o primaz lá. E isto é uma confusão mental, isto é um erro. E eu fraternalmente o corrijo, Sr. Carlos Nogueira, e eu o chamo para a verdade, eu chamo para que o senhor retifique a sua posição e esteja com a verdade, não com o erro. Porque
corre-se o sério risco de, tentando fazer um bem, fazer-se um mal, objetivamente falando. O senhor pode ter boas intenções, mas está objetivamente no lado errado, do lado mal, do lado iníquo. Então, isto não pode ser. E um atestado, uma prova, uma evidência de que o senhor está do lado errado, é que o senhor, tentando defender o sedeplenismo, tentando defender a comunhão com o herege Jorge Mário Bergoglio, o senhor cai em contradição, o senhor erra. E uma coisa que não é própria do senhor, penso que não é comum de acontecer, mas aqui acontece. Quando o senhor fala de sedevacantismo, o senhor dificilmente acerta. Estou falando a verdade, o senhor dificilmente acerta, dificilmente mesmo. E vamos então compreender o argumento do senhor Nogueira, o argumento central dele contra o sedevacantismo. Então, o primeiro argumento ele diz assim, ele fala, a perpetuidade do primado petrino é definida explicitamente e diretamente e infalivelmente pelo Concílio Vaticano I. Cânon. Se alguém, pois, disser que não é de instituição de Cristo mesmo, isto é, de direito divino, que o bem-aventurado Pedro tenha perpétuos sucessores no primado sobre a Igreja Universal, seja anátema. O senhor Carlos Nogueira entende isto como um anátema sobre o sedevacantismo. Vamos ver a menor dele, ele diz assim, mas o sedevacantismo diz que se interrompeu a sucessão de Pedro a partir de certa altura da história da Igreja. Logo, conclusão, o sedevacantismo incorre em infração de doutrina definida infalivelmente pelo magistério da Igreja. Errado, conclusão falsa, porque houve uma confusão. O Senhor começou falando sobre o primado, a perpetuidade do primado, e depois chegou na menor, na premissa menor do argumento, e o Senhor coloca que é a perpetuidade do primaz. E aí o Senhor errou feio, porque existe uma clara distinção entre o ofício papal, o primado, e os indivíduos que ocupam este ofício papal, os primazes. O ofício papal é perpétuo, o primaz não é perpétuo, morre, é um ser humano. Papa é um ser humano. Há aquele silogismo maravilhoso, o homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal, muito bem, então, se aplica ao Papa, troque Sócrates por Papa, e você terá isto, o primaz morre, e o tempo da morte de um primaz verdadeiro, válido, e a eleição de outro chama-se vacância, é a vacância da sé apostólica. O primado desaparece? Não desaparece, ele continua existindo, só não está ali o primaz. Portanto, note bem, se eu lhe disser que o primado, a perpetuidade do primado, continua no período de vacância, o senhor concorda para mim então que o seu argumento está errado? Sim ou não? Pois o seu argumento, veja bem a maior, vamos voltar aqui, eu voltarei para que seja bem compreendido. A maior, ela diz assim, a perenidade do primado petrino é definida explicitamente e diretamente e infalivelmente pelo Concílio Vaticano. Muito bem. Então, todos esses advérbios maravilhosos, o senhor concorda, falando da perpetuidade do primado, não do primaz. Então, eu digo, ora bem, o sedevacantismo, ou melhor, na vacância da sé apostólica, que é o que nós dizemos, nós estamos num tempo de vacância, porque não temos um papa legítimo, eleito. Muito bem. Então, nesse período de vacância, o primado continua. Logo, não há problema nenhum com o sedevacantismo. Logo, a sua menor não procede, sua conclusão está errada e o senhor precisa se retratar, se o senhor ama a verdade. Correto? Correto. Agora eu vou provar o que eu estou dizendo. Primeiro, vamos provar que o documento não está falando do primaz, ele está falando do primado. Então, vamos demonstrar realmente que o Vaticano, o Concílio do Vaticano quer falar do primado, da perpetuidade do primado, do ofício papal. Então, vamos provar. A prova é muito simples, está aqui. No próprio texto, no preâmbulo da Pastor Eterno, que é a Constituição Dogmática de que nós estamos falando, diz assim, abre aspas, nós julgamos necessário para a guarda, a incolumidade e o aumento da Grei Católica, com a aprovação do Concílio,
propor a todos os fiéis que creiam e sustentem a doutrina sobre a instituição, a perpetuidade e a natureza do Santo Primado Apostólico. Então, isto está na Pastor Eternos, no preâmbulo, do Santo Primado Apostólico. Então, não está falando do primaz, está falando do primado. Aí o senhor vai dizer, mas essa distinção é uma bobagem, isso não faz sentido. Então, vamos ouvir o que o cardeal Franzeli, dos maiores teólogos do século XIX, fala sobre o assunto. Ele corrige, senhor Nogueira, ele corrige a sua confusão. Corrige magistralmente, como sempre. O cardeal Franzeli é um autor excelente. E ele diz assim, abre aspas, donde segue a distinção entre a sé, sedes, assento, né? No latim a cadeira, sedes, e aquele que nela senta, sedens, o que senta. Por motivo da perpetuidade, olhe bem, por motivo da perpetuidade, a sé, que é o direito perpétuo do primado, nunca cessa da parte de Deus em sua lei imutável e providência sobrenatural, e da parte da Igreja em seu direito e dever de manter para sempre o poder divinamente instituído em nome dos sucessores individuais de Pedro e garantir a sua sucessão por uma lei fixa. Mas os indivíduos herdeiros ou aqueles sentados, sedentes, na sé apostólica são mortais e, portanto, a sé nunca pode falhar, mas pode ficar vacante e frequentemente fica vacante. Então, de fato, a lei divina e a instituição da perpetuidade permanecem. Permanecem. Preste atenção. Frequentemente fica vacante, de fato. Então, de fato, a lei divina e a instituição da perpetuidade permanecem. E, pela mesma razão, o direito e o dever na Igreja de obter a sucessão de acordo com a lei estabelecida. Então, cardeal Franzeli, de Ecclesia Christi, tese sobre a perpetuidade. Então, aí está. A perpetuidade, ela continua mesmo no tempo de vacância. Portanto, não há problema nenhum. A perpetuidade primária está intacta, o seu argumento está errado. Não é possível que o senhor esteja certo. Porque o primado, a perpetuidade do primado não é afetada com a vacância da sé, ela continua. O senhor quer uma explicação melhor sobre o assunto? Nós temos aqui. Teólogo do século XX, este, também falando especificamente sobre este assunto. Veja que estamos usando a metodologia certa. Nós temos ali, fomos para o documento, para entender o que o documento diz. Explicamos, fala da perpetuidade do primado. Agora nós estamos recorrendo a teólogos. Então, isso é um método. Nós não estamos falando do livre-exame de Denzinger. Não estamos falando do livre-exame do documento do Vaticano. Não, nós somos católicos, nós usamos, né, as fontes, nós usamos realmente os locais teológicos. Então, agora vamos ver o que um teólogo disse sobre isto. Então, a Dorsch também desfaz a sua confusão, senhor Nogueira. Olha o que ele disse, abre aspas. Portanto, a Igreja é uma sociedade essencialmente monárquica, mas isso não impede que a Igreja fique por um curto período de tempo, depois da morte do Papa, ou mesmo por muitos anos, destituída de sua cabeça. Sua forma monárquica ainda permanece intacta neste estado, ou seja, o primado intacto. Continua o primado mesmo em período de sé vacante. Por esta razão, a sé de Roma é corretamente dita permanecer depois que a pessoa sentada nela tenha morrido, pois a sé de Roma consiste essencialmente nos direitos do primaz, aqueles direitos que são um elemento essencial e necessário da Igreja. Com eles, ademais, o primado, então continua ao menos moralmente. Então, continua o primado. A perenidade da presença física da pessoa do chefe, contudo, não é estritamente necessária.
Então, pode acontecer da sé estar vacante? Sim, pode acontecer. Interrompe-se o primado? Não interrompe-se o primado. Continua o primado intacto em período de sé vacante. Coloca-se um prazo? Não coloca-se prazo. Isso não está implicado, não é explícito pela promessa de Cristo que a igreja vai ter sempre um papa ali eleito logo depois. Há conclaves que duram mais, há circunstâncias. Agora a igreja passa por um exílio que a seita modernista tomou conta, o controle daquilo ali. Nós sabemos se é fato histórico, o senhor sabe. Então, é um período. Nada nas promessas de Cristo impede que uma coisa dessa possa acontecer. Nós vamos demonstrar isso nos próximos vídeos. Mesmo aqui em apêndice eu vou deixar uma pista dessa questão, mas é isso no texto apenas. Tá? Mas a questão é assim, não há problema. Continua o primado. Muito bem? Então, portanto, o seu argumento de que o sedevacantista é atingido pelo Concílio Vaticano, um anátema, ai meu Deus do céu, é totalmente furado. Totalmente. E vamos continuar nossa demonstração. Antes só uma conclusão aqui. Ora, se a perpetuidade do primado permanece em tempos de sé vacante, então o primeiro argumento central do Sr. Noguet é falso e deve ser rejeitado. Isto para todos. Todos que o leram, viram, então, hora de rejeitá-lo, hora de jogar fora, hora de desconsiderar. Tá? Isto pode servir como uma objeção que nós podemos refutar, né? Mas não realmente o respondo, né? De jeito nenhum. Não pode estar no nosso respondo. Isso aí tem que ser rejeitado como uma objeção, uma proposição falsa, que nós podemos usar para fins de disputa, dialética, mas não usar isso para basear nossas ações. Ela é falsa. Agora vamos continuar a questão da interpretação correta do texto. E aqui é uma questão muito quente. Por quê? Porque é flagrante que houve um erro de interpretação crasso. Tá? E quando eu digo isto, eu estou falando sério. Não estou brincando. Tá? Houve um erro de interpretação sério. Tá? Não condiz com a pessoa do Sr. Noguet. Então, por isso eu questiono. Trata-se de um problema, um medo, né? Ou então o Sr. Noguet está brincando com a gente, porque isso aqui é um erro elementar. De não crer que a pessoa dele possa cometer esse tipo de erro. Talvez é uma coisa que não pensou muito bem. Então agora vamos pensar melhor sobre isso. E vamos ver como foi feita uma interpretação precipitada do texto. Então, vamos ver. Então, afinal, qual é a parte que contém esse cano? É o segundo capítulo da Pastor Eternos, nossa Constituição Dogmática do Vaticano I. Muito bem. No primeiro capítulo, nós temos ele dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu diretamente, não por intermédio da igreja, mas diretamente deu a Pedro o primado, ou seja, jurisdição sobre a Igreja Universal. Ele deu isso a Pedro. Este é o tema do capítulo 1 do cânon 1. É este. E no capítulo 2? No capítulo 2 da Pastor Eternos, ele trata da perpetuidade do primado. Então, o que vai se dizer? Se diz que Cristo quis o primado petrino na igreja, né, que continuasse na igreja o primado petrino. Ou seja, o ofício que ele deu a São Pedro, apacenta as minhas ovelhas, o redil inteiro que ele deu, confirmar os irmãos na fé, isto não é algo apenas para Pedro. Nas Escrituras, ele o entrega a Pedro, mas não é de Pedro. Isto é da igreja. Este ofício é para continuar na igreja até o fim dos séculos. Então, esta é a interpretação correta. Então, o ofício petrino segue existindo na pessoa dos seus sucessores. Isto é, aqueles que ocupam a sé de Roma, da qual emanam os direitos da veneranda comunhão. Isto é o texto, né? Da qual emanam os direitos da veneranda comunhão. Por isso que quando a sé está vacante, ainda continuam os direitos, porque emanam da própria sé de Roma. Então, ainda nós católicos continuamos nossa submissão à igreja, não é submissão à pessoa, porque afinal ainda não foi eleito, né? Mas é uma submissão à sé de Roma. Porque ela continua sendo aquela da qual emanam os direitos do primado, os direitos de jurisdição universal. Então, é o sucessor da sé de Roma que receberá realmente esses direitos. Então, isto é importante. Isto é falar do primado e não do primaz. Agora, vamos continuar.
O que o anátema então está falando? Se o negócio foi dizer que continuou na igreja, que não morreu com Pedro, nas pessoas dos romanos pontífices, então como é que nós vamos entender corretamente o anátema? O anátema é assim, ele faz assim, ó, afirmando a vontade divina de perpetuar o primado para além da vida de São Pedro, rejeita a proposição tipicamente protestante de que o primado do Papa seja uma invenção humana, coisa de Constantino ou da Idade Média, que muitos padres conciliares do Vaticano, segundo esses traidores, como o Dom Helder Câmara, que agora vão canonizar, parece, né, vão levar adiante a causa dele, diziam, né, a igreja é muito constantiniana, esses argumentos protestantes. Então, qual que é a ideia? Dizer que isso é uma obra humana, dizer que isso não é obra de Cristo. O papado não é obra de Cristo. O ofício papal não. Morreu com Pedro e agora é a igreja que inventou isso aí. Isso é coisa de protestante e de modernista traidor. Não é? Mas, veja, o que eles estão refutando é justamente esse preconceito, essa má concepção, essa injúria, essa calúnia dos protestantes que dizem, não é de instituição divina, é uma instituição humana, alguém colocou aquilo lá depois. Eles têm uma invenção. Então, no latim, se você for ler em latim, e é um latim simples, tá? Não é um latim difícil, você vê que isso é óbvio demais. Demais, porque assim, ele vai dizer assim, si quis ergo dixerit, se alguém, pois dizer, né, non esse ex ipsius Christi Domini institutione, aqui não ser de instituição do próprio Cristo Senhor, se alguém dizer que não é da instituição do próprio Cristo Senhor, seu iure divino ou de direito divino. O senhor Carlos Nogueira traduziu como isto é. Aí é um erro simples, não compromete, mas assim, o seu significa ou. Então, ou direito divino. Então, tem que usar que foi instituído por Cristo, ou, que é a mesma coisa, por isso ele disse isto é, direito divino. Muito bem. Então, tem que usar isso. Se alguém dizer que não é isto, que não é direito divino, então, uti beatus Petrus imprimatus super universam ecclesiam. Então, que, né, dizer que não é de direito divino que o beato Pedro no primado sobre a Igreja Universal, habeat perpetuos sucessores. Habeat tenha perpétuos sucessores. Então, se alguém dizer que não é de instituição divina, que Pedro tenha no primado perpétuos sucessores, isto é, que continuou tendo na igreja o ofício papal e continuaram pessoas continuando com a mesma jurisdição universal, mesmo primado de São Pedro, se alguém dizer que isso não é, aut, ou seja, aut, Romanum pontificem non esse beati Petri in eodem primato successore, ou que o Romano Pontífice não é do beato Pedro, bem-aventurado Pedro, no mesmo primado do sucessor, não é o mesmo sucessor no primado, né? Então o que nós dizemos para essa gente? Anathema sit. Anathema sit. Então, realmente a pessoa é anátema, porque essa não é a doutrina da igreja. A igreja é que continuou existindo o ofício papal. Não morreu com Pedro, continuou. Os protestantes estão errados. Então, esta é a doutrina do Concílio do Vaticano. Muito clara, simples, se você lê o texto, é curtinho. Não havia ainda aquele tempo de Bergoglio, aquele tempo de Ratzinger, aquele tempo de Visconga, de ser prolixo, aquele misticismo imbecil do Vaticano, dos documentos do Vaticano II. Não, é uma coisa certa, precisa, escolástica. Pode ler e você vai entender que é este o significado. E, então, assim, a questão do que ele está falando é se é ou não é de direito divino que Pedro tenha sucessores perpétuos no primado. O perpétuo, evidentemente, você basta ler direito, significa que o mesmo primado deve durar até o fim dos séculos. Ad finem saeculorum. Ad finem saeculorum. Então é isso. Até o fim dos séculos. E simples assim. Então, aquele perpétuos que o senhor Nogueira colocou em letras maiúsculas faz a pessoa não entender o cânon.
Porque é uma ênfase errada. Se você dá uma ênfase num texto que não tem a ver exatamente com o que ele está querendo dizer, se você enfatiza errado o negócio, você entende errado o texto. E foi isso que aconteceu. A ânsia de refutar o sedevacantismo, né, é tão grande que a pessoa comete erros assim, ginasiais. Uma pessoa que normalmente não faz. Então, isso não quer dizer que sempre haverá um primaz reinante. O texto simplesmente não trata desse assunto, mas unicamente da perpetuidade do primado, isto é, do ofício papal. Eu acho que já ficou muito claro. Eu espero que tenha ficado claro. Então, o texto foi mal interpretado. Tá? Um erro realmente grande. No latim, o senhor Nogueira leu o latim, leia o latim. Não há como entender desse jeito errôneo aí. Não há. É forçar a barra. Você está forçando o texto a dizer uma coisa que ele não diz. Você está indo contra o que é colocado no próprio preâmbulo do Concílio Vaticano. E ainda mais o senhor tem contra si testemunho do cardeal Franzlin, mostrando a distinção clara, do cardeal Adorsch. E se o senhor tiver alguma dúvida sobre essa questão, mas a gente não pode ter uma vacância muito longa, não pode. Então, eu peço que leia o apêndice. Eu não vou fazer leitura aqui porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Nosso objetivo é falar do primeiro argumento, refutar, já o fizemos. Então, muito bem, isso já é realmente um argumento morto, que deve ser devidamente removido das páginas da internet, porque o erro não tem direito de existência. É isso que nós católicos acreditamos. Nós não somos contra o reinado social do Senhor Jesus Cristo, nós não somos contra os princípios católicos, a gente rejeita a dignidade humana do Vaticano II. Então a gente acha que ninguém tem o direito de testemunhar Satanás na sociedade, ninguém. Então mentira é uma coisa que, se a gente tem conhecimento que é mentira, remove, joga fora. Então este é o caso deste artigo. Agora fique com 3 argumentos, 3 erros centrais do sedevacantismo. Este primeiro joga fora, descarta, manda embora, não queira mais ele na sua vida, na sua mente também. Então, nós temos também um apêndice aqui falando dessa questão, da vacância ser longa. Não contradiz promessa de Cristo nenhuma, isto é um exagero, isto é um erro, é um preconceito. Leia aqui o documento, já dá uma pista para você, e nós falaremos mais sobre isso nos próximos episódios, onde nós vamos expor os outros erros do senhor Carlos Nogueira sobre o sedevacantismo. Então é isto, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fique com Deus e até a próxima.